CNB apresenta. Olá! Estamos aqui para mais uma edição do programa Literatura em Foco da TV Nova Belfort. E neste programa eu tenho a satisfação e a alegria de receber o Jonathan Magela. Pode entrar, Jonathan. Tudo bom? Obrigado por ter vindo, tá? Pode sentar-se. Então, Jonathan, nós começamos sempre falando do nosso convidado, antes de nós adentrarmos a seara do autor escolhido. E eu queria que você começasse falando como é que da sua infância, né? Como é que foi a sua infância, adolescência e o contato inicial com a literatura. Se foi na infância, na adolescência, alguns não. Eu já vi muitos autores falarem que o contato veio depois de velho já, não sei se é o teu caso. Mas antes nós vamos brindar a literatura, tá bom? A literatura, o programa. A literatura. É a coisa mais importante, como inventou depois da roda. Crianças, leiam. Leiam. Então, Jonathan, eu vi aqui que você é nascido na década de 90, é de Paracambi. Paracambi é que Baixada, Fluminense? É a divisa da Baixada com a região sul fluminense. Então, começa a contar aí sua história. Você diz que você começou a escrever na adolescência em blogs. Você já é da era digital, então, né? Assim, livros, mas com poesia. Meu pai é poeta, envolvido aí por exemplo, com o Vicentinho Freire, aqui de Belfor Roxo, legal. com uma galera dos anos 80 lá de Nova Iguaçu, da revista Equipe. Nunca publicou nada, sempre escrevendo em cadernos. Aí esses cadernos ficavam pela casa. Então eu comecei a ler poesia pelas poesias do meu pai, entende? Então meu contato com a literatura é através desses poemas. Quando chega na adolescência, você quer encontrar o seu próprio lugar, não é assim? Sim, claro. E aí eu estou falando de 2005, 2006, era uma época que os blogs estavam assim no seu auge, né? Então era possível escrever em caderninhos e depois ir para a Lan House e digitar aquilo e publicar e ouvir o que as pessoas achavam disso. Então a literatura entra nessa época. Você quando você começou a escrever, já foi no digital. Você escrevia no caderno e depois já jogava pro site, pro blog. Não tinha computador, né? Então eu tinha que numa Lan House, um caderno e ir numa Lan House para digitar você está me despertando aqui memórias que eu também fiz isso. Eu tenho até um blog até hoje. Eu criei um blog também de poesias. Eu tenho esse blog até hoje. Exatamente nessa época aí, que estava na explosão dos blogs. E você publicou seu primeiro livro em 2015. É livro físico. Livro físico. Pela Gambiarra Profana. Então, de 2005, 2006, quando eu começo a escrever em blogs, até 2015, eu escrevo em blogs, eu escrevo em sites, eu bato na porta aqui de pessoas da região que eu percebia que tinham mais leitores, e eu vou acumulando. É sempre esse processo, eu vou acumulando um volume de textos, e depois eu convido um editor, alguém, né? E qual gênero que você mais pratica? Conto, né? Você é contista. Minha praia eu conto, onde eu já fiz outras coisas, dramaturgia, novelas, crônicas, mas é o lugar onde eu me sinto mais à vontade, inclusive para transgredir o gênero, né? Legal. E eu convidei o pessoal do Gambiarra Profana para fazer esse primeiro livro, e foi assim, Fabiano e Sérgio. Você tem uma parceria boa com eles, né? Se não me engano. Eu já vi vários vídeos de vocês três compondo juntos, com o Sérgio e o Fabiano. Vídeos na internet. Estou enganado ou não? O Sérgio, ele é aglutinador, né? Então ele vai convidando. E ele já me convidou para fazer letra de música com ele, para cantar com ele. O Sérgio musicou um poema meu também, eu lembro. Ele faz isso muito legal. Ele gosta de incluir, né? Ele é muito generoso. É muito bacana, quero ver se um dia ele vem aqui. Em 2019, você idealizou e co-criou um coletivo
um coletivo de contistas aleatórios. Então você não só participa desse grupo. Me explica um pouco o que é o Aleatórios. O Aleatórios é um grupo que se reúne uma vez por mês na Biblioteca Cial Brito, em Nova Iguaçu, em que a gente define previamente uma palavra, um tema, e cada um pode escrever um conto de até uma lauda sem assinatura. Então a ideia é que a gente possa ler uns aos outros sem saber quem escreveu, para que a gente possa fazer comentários sinceros sobre a literatura de não sabemos quem, né? Então não tem panelinha nesse sentido. Essa era a ideia minha e do Thiago Querques. Entre 2015 e 2019, a gente estava publicando, eu e o Thiago, e a gente percebia que ou a gente ia a festas e feiras e ninguém sabia o que a gente escrevia, porque ninguém lia nada, pelo menos onde a gente era convidado, ou a gente ia nos saraus de poesia e não tinha tempo para ler conto. Então a gente percebeu que era necessário ter um espaço para o conto. E fizemos uma pesquisa e descobrimos que a Baixada Fluminense tem uma tradição de espaços e de saraus e de contistas, né? Então pegamos na mão desses sujeitos, desses homens e mulheres aí, e fundamos o Aleatórios em 19. Você não só participa, você é criador também, né? Quem são os criadores? É você? Fomos eu e Thiago Querques. Thiago Querques, escritor, e trabalha com cinema atualmente. Eu já participei de alguns encontros e ficou uma coisa bem grande, né? Há vários contistas e escritores que participam agora lá, né? É um grupo que reúne bastante produção aqui da Baixada, bastante poetas e escritores da Baixada Fluminense, né? Há pessoas que nem escreviam contos e passaram a escrever lá. É uma oficina também, no final das contas. E me diz uma coisa, você é formado, você fez faculdade, em quê? Então, eu não consegui ir à universidade. Não conseguiu. Então eu fiz uma universidade à distância, né? Eu fiz CEDERJ, eu sou formado em História pelo CEDERJ. Pô, legal. Eu trabalhava muito na época, não tinha tempo, não tinha grana também, porque o salário era muito baixo. Não conseguia sustentar uma universidade presencial. Então, na época surgiu o CEDERJ, eu resolvi fazer nessa modalidade. Pô. E aí eu fiz pós-graduação em Educação para as Relações Raciais na UF, e depois eu fiz uma pós-graduação também em Psicanálise e Saúde Mental. Tudo é online? Ou foi presencial? Porque depois eu me tornei professor, consegui me estabilizar financeiramente. Sim. E aí consegui. Pô, legal. Bonita formação você tem. Aí você criou em 2000, junto com seu parceiro, em 2019, o coletivo Contistas Aleatórios, mas também foi selecionado em prêmios e concursos literários organizados pela PUC Rio e Unesco, né? Pela URGS, UFRJ, UFRR, Unipampa, Itaú Cultural e Multicol. Quais são esses prêmios? Isso aí foram os que eu lembrei, né? Você quando você vai escrevendo, você quer o reconhecimento de alguém, né? Então, os prêmios literários, eles ajudam você a dizer assim, pô, eu não estou maluco com esses textos, né? Realmente, aqui há alguma coisa de valor. E aí, essas instituições aí, ao longo desses últimos 10 anos, abriram concursos literários, alguns menores, outros maiores, e esses foram os que eu lembrei, assim, de que ou houve uma seleção, ou houve uma vitória, assim. Então nós vamos encerrar agora esse primeiro bloco, e quando nós para os nossos comerciais, e quando nós retornarmos, nós vamos continuar falando sobre o Jonathan Magela agora, sobre suas obras, seus textos e os livros publicados até agora. Valeu? Mais um programa se preparando para retornar com força total. Trata-se do Viés Literário, um passeio pela literatura brasileira, apresentado pelo mestre Ed Marcos. Antes da gravação, todos se reuniram para um maravilhoso café da manhã. Presentes mais uma vez os escritores do grupo de contos Aleatórios. Entre eles, Marcel Peixoto, Nice Neves e Carlos Mendes, atual coordenador do Aleatórios. Claro que Ana Diamante e o diretor jurídico da TV, Eric Costa, e o superintendente Johnny Bigu fizeram questão de recebê-los com as honrarias que sempre é dispensada por todos da CNB. Também tivemos a presença marcante do presidente da FENIC,
Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, Dr. Miguel Ribeiro, que veio acompanhado de sua assessora de comunicação Ana Rodrigues. Acertados os pontos de destaque, passou-se a gravação do programa. É um dos grandes nomes da gestão cultural no Estado. Ele comanda a FENIG, Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu. Estamos falando do Dr. Miguel Ribeiro. Por favor, Dr. Miguel Ribeiro. Marco, prazer imenso. Uma satisfação tê-lo aqui. Tarde de ensaios, testes, verificações e planejamento na CNB. Vários programas novos estão se enfileirando para entrarem na nova programação. Entre eles, está o Você é o Talento, apresentado pela extrovertida Michele Singer. Eu tô achando muito maravilhoso, muito bom. O espaço é grande demais, gente. Eu vou convidar todos vocês para vir para cá, nesse espaço, na TV CNB, gente. Olha, o espaço é muito grande mesmo. E eu espero que seja muito maravilhoso o programa aqui. Eu tô adorando aqui, gente. Vocês não sabem. Vocês têm que vir aqui para vocês verem. E nada poderia falhar. O som perfeito, a luz maravilhosa, suíte no ponto. E tudo de bom para a estreia do programa Você é o Talento, que está marcada para o dia 25 de novembro. Você não pode perder. A expectativa é a melhor que tem, né, cara? E pior que a gente conhecemos aqui coisas, pessoas maneiras, pessoas legais, que somam, que sabem a nossa necessidade e que curtem também o nosso programa, que é a Ana e o Bigu. Quero agradecer a eles aí da CNB, né, TV CNB aí, pela oportunidade aí, por chamar a gente, por fazer parte dessa família. Estou muito feliz com essa nova aquisição, Você é o Talento, um programa apresentado pela Michele Singer e produzida e dirigida pelo BC Hobby, que também é cantor, funkeiro também da Dos Bons, ela também canta, que é uma beleza, e tem o talento também da filha dela, e muita gente vão conhecer aqui no programa dela, que é Você é o Talento. Você pode participar, entre em contato com a produção, traga o seu talento aqui para a nossa TV, CNB, e fique feliz com a gente, traga seu programa, vem pra gente aqui, vai ficar muito feliz de receber você, tá bom? Olá, retornando aqui, acompanhado do nosso querido Jonathan Magela, e historiador, como vocês ouviram falar, mas ele também é escritor, e já tem 6 livros publicados, não é, Jonathan? Fala um pouco sobre sua obra. Você tem aí alguma para nos apresentar? Ao longo, então, desses últimos 10 anos escrevendo, eu lancei 6 livros, né? Esse aqui é o mais recente, vê se vai me visitar quando eu estiver indo embora. Saiu pela editora Cambucá. E é sempre esse mesmo processo. Escrevo durante um bom tempo contos que eu não sei bem do que se tratam, depois convido alguém para me ajudar a selecionar, né? E a editora, a Rosana, da Cambucá, ela percebeu que selecionou 10 textos que tinham mais ou menos assim uma linha de contos que falavam sobre memória, sobre não memória da minha vida, mas personagens que estavam precisando inventar memórias, ficcionalizar sua própria existência. Ou porque não conheciam muito bem o passado, isso era muito angustiante, ou porque eram paranoicos, né? Então, assim, de alguma forma, os 10 textos atravessam esse tema da falta de memória e da construção de uma memória. Ele é novinho em folha, foi publicado esse ano. Foi publicado. Estou vendo aqui no copyright dele, 2025. Em junho, aqui na Céu Brito, em Nova Iguaçu, e agora, esse mês, na Primavera dos Livros, lá no Museu de Arte do Rio. E seus contos, eles, antes de passar para o próximo, de forma geral, eles abordam, tem um tema fixo ou é variado, alguns temas só, como é que é?
Então, a maioria deles que vem no aleatório vem a partir de palavras. E é claro que eu vou buscar isso na minha própria experiência, né? Mas eu não sei muito bem sobre o que eu estou escrevendo. Aí depois eu convido uma outra pessoa para me ajudar a fazer essa costura. Então, esses contos aí, de um modo geral, todos eles tratam da ideia de memória, falta de memória e a necessidade de se construir uma memória sobre a própria experiência. Nós vivemos num tempo em que se lembra muito pouco das coisas, né? Isso, muito As recordações estão cada vez mais escassas. fragmentado. Então são personagens que estão buscando dar conta dessa fragmentação. Inclusive a estrutura dos contos é fragmentada, é experimental, vamos dizer assim. E me fala sobre os outros livros. Você não deve ter aí, mas você pode dar um panorama geral da tua obra, se você quiser. Sim. E depois falar sobre o seu processo de criação, como ele se dá. Então, em grande maioria, os livros são de contos, que é o gênero que eu escolhi, né? Eu acho que a gente tem que fazer escolhas na vida, não dá para ser tudo. Eu quis ser contista. Mas eu tenho também uma novela publicada, eu publiquei na pandemia, chama-se Interditado, está na Amazon. Esse eu não quis fazer físico, né? Deixei ele digital, os outros 5 são físicos. E eu tenho uma dramaturgia que eu publiquei pela editora Cobogó. É uma editora de teatro conhecida nacionalmente, que eu fiz parte do Núcleo SESI de Dramaturgia em 2018. E esse texto chamado Desculpe o Transtorno foi uma das peças selecionadas para publicação. Pô, legal. Então é isso, assim, variado. E outros livros? Tem? Além desse segundo que você falou, tem outros? Então, maioria de contos. Você foi de novela, né? Uma novela que é um qual romance ano, curto. O primeiro livro, o ano de publicação foi quando? 2015. 2015. Então já tem uma estrada de 10 anos, né? Esse aqui é de 2025? De publicação, De sim, publicação. mas é que antes eu já estava, desde 2005, 2006, eu já estava publicando em formato digital. E tem as coletâneas também. Aí coletâneas são dezenas. Tem uma estrada aí de mais de 20 anos de escrita, né? Já está bem, já é um escritor formado, né? Já sabe bem formando-se. Mas sabe bem o que quer já, né? Sei. Porque às vezes no início a gente não sabe muito bem, fica meio perdido, né? Mas com o tempo à medida que a gente vai lendo e vai amadurecendo, a gente, quando pega na caneta ou vai para o computador, a gente tem mais ou menos uma ideia do que quer, né? Com a literatura e com a nossa produção. É assim com você? Ou sempre a folha em branco te angustia? Eu acho que angustia, e é da angústia que sai o texto, né? Tem que angustiar, se não angustiar eu não escrevo. Né? A literatura é assim, eu não me obrigo a escrever, né? Não é minha fonte de renda principal, então eu acho que já foi uma compulsão diária, e hoje é um recurso. Sempre que eu estou passando por um processo, e eu reconheço normalmente um processo de sofrimento, a literatura aparece para me ajudar a dar um contorno para isso. E vem cá, qual a reação do público, dos leitores? Algum já te deu um feedback? Qual foi a coisa mais curiosa que você ouviu de alguém quando falou sobre um conto seu, um livro seu? Olha, esses contos eles já foram adaptados para o teatro, para o cinema, monólogos. Assim, não consigo me lembrar de uma reação específica. Mas é claro que a gente, sempre que a gente faz uma tiragem e vende o livro, tem as pessoas que compram porque são seus amigos, né? E que normalmente não te dão feedback nenhum. Mas eu consigo ter paciência com isso e de alguma forma regar os comentários positivos, sobretudo das pessoas que eu não conheço. Esses são os que eu mais gosto. As pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo comigo, mas ainda assim elogiam a sua literatura. Isso aí, Não, isso é muito com autores que não são, vamos dizer assim, tão conhecidos, né? Eu me incluo nesses autores. Realmente isso acontece bastante, né? A nossa obra, por ser pouco divulgada, às vezes tem pouca entrada, né, no público, né? Mas isso não significa que ela não tenha qualidade. E esse reconhecimento é algo que a gente sempre busca. Pelo menos é assim comigo, não sei se é com você. Claro. Eu invisto, eu pelo menos, eu creio que você seja assim com você deve investir muito na escrita, né? Não investimento financeiro, mas investimento mesmo cultural, literário, não é? Assim, tudo que eu leio e vivi acaba sendo um capital, né? Então, eu li coisas de história, de educação, de psicanálise.
Falando de investimento de tempo, né? Né? É um trabalho, isso é um trabalho. Mas essa carga de leitura também não deixa de ser, né, um investimento que depois, quando você vai escrever, esses referenciais vêm à tona, né? E também a sua própria experiência, porque às vezes você precisa fuçar lá no teu passado, ou coisas que você escutou, coisas que não são lá muito confortáveis, né? Eu não costumo escrever coisas engraçadas, ou eu não sou muito da parte de comédia, assim, né? Do humor. São dramáticos os contos? Mais trágicos e dramáticos, sobretudo trágicos, né? Então eu vou investigar, eu sou muito atraído por isso, né? Pelo trágico. Então eu acho que custa caro. Tem algum autor que te influencia muito, que você adotou como modelo na hora da escrita? Então, eu te falei, é muito difícil, né, Felipe? Porque é esse caldeirão de autores e autoras que você não sabe nem muito bem o que pega de cada um. Mas eu acho que o Lima Barreto, ele foi o primeiro cara que eu li, assim, com tempo, e que me influenciou nessa época. E por falar em Lima Barreto, nós vamos fazer um break aqui e nós vamos retornar depois falando sobre o autor que ele escolheu para falar, sobre o qual ele escolheu para falar, que é exatamente esse grande romancista brasileiro chamado Lima Barreto. Mas depois dos nossos comerciais. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, meu amigo, muito sorriso, mais sorriso contagiante, que contagia todos nós, com a sua alegria, com o seu samba, com a sua altivez, tudo de bom. A TV Nova Belfort, a família CNB, vem através desse vídeo, simples, modesto, mas cheio de amor, cheio de carinho, te desejar tudo de bom, que todas as coisas boas, maravilhosas do mundo te aconteçam, que você, a sua família, que todos que você ama, seja muito feliz, que essa data se repita por muitos e muitos anos e que nós, todos nós, estejamos sempre juntos para comemorar, para festejar contigo esse teu dia, essa tua alegria, esse teu sorriso amigo. Parabéns, felicidade, feliz aniversário e tamo juntos. Paulo, não deu para juntar todos os apresentadores do canal TV Nova Belfort, da CNB, né? Mas aqui a gente está representando todo mundo e sabe todos querem te parabenizar, te felicitar por esse dia. Foi fazer aniversário numa terça-feira, né? Deu nisso. A gente vai juntar um pouquinho de amigos seus e em nome da TV a gente quer te dar os parabéns, felicidade. Estamos aguardando teu programa de retorno aqui, beleza? Com aquele sorrisão teu de sempre e aquela galera que curte o samba, a simpatia e o teu sorriso. Novembro, Festa da Identidade e da Raiz na CNB. Dia 12, segunda quarta do samba, com Paulo Sorriso e Robertinho do Heliópolis. Dia 19, MAC, Movimento Afrocultural, com a entrega do troféu Embaúba ao produtor cultural de 2025. Dia 21, comemoração ao Dia do Horticultor. Dia 22, Afrocine, mostra e debate cinema negro. Dia 27, Encontro de Avorrais, Consciência Negra. Encontro de Avorrais. Venha! Música, poesia e exposição. E para fechar, dia 29, coroação da Nefertiti da Baixada. A Bela chegou. Novembro, aniversário da CNB. Celebramos o mês da consciência negra, uma festa de cultura, respeito e valorização da nossa diversidade. CNB, participe! Então, retomando, voltando aqui com nossa conversa, nosso papo muito agradável que eu estou tendo aqui com o Jonathan Magela. Como eu falei, ele escolheu o Lima Barreto como autor, sobre o qual ele vai querer falar, né? Aquele autor que eu estou supondo provavelmente foi um dos mais marcantes nas suas leituras. E antes propriamente de eu entregar a palavra para você,
Eu só vou dar aqui um panoramazinho geral do Lima Barreto, para o nosso telespectador se situar, né? O Lima Barreto nasceu Afonso Henriques de Lima Barreto. Adotou o nome de Lima Barreto como romancista. Ele nasceu em 13 de maio de 1881, faleceu em 1º de novembro de 1922. Viveu pouco, viveu 41 anos apenas, mas produziu muito. Escreveu obras capitais da nossa literatura, como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1999, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e Ninfa, e Clara dos Anjos, que é póstumo, que também é uma obra-prima, né? Ela era mulato, filho de escrava negra e pai português. Vamos lá. Como é que você conheceu como é que você tomou contato com o Lima Barreto e o que mais te agradou nele, ou te agrada nele como romancista? Ele é contista também, né? Eu estava saindo do polo onde eu fazia as provas da universidade à distância, né, que eu fazia. E tinha uma mesa de botequim com livros que a pessoa estava doando. Pegue o que for ler. Eu peguei 4 livros, eu nunca tinha tido um livro, né? Foi meu primeiro contato com livros, assim. E eu peguei 4 livros aleatórios. E Lima Barreto era um deles. Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Eu li assim, de uma vez só. E eu achei muito bom, em questões de narrativa, e fui ler sobre a vida dele. Percebi ali que era um escritor negro no meio de outros autores, mas brancos, né? Mas sobretudo periférico, né? Porque na época, a região onde ele morava, que é a região, se eu não me engano, de Engenho de Dentro ali... o subúrbio. Era uma região muito distante do centro, né? E aí eu li na época uma frase da Lilia Schwartz, que dizia que ele era um homem sociável, que passava de 12 a 16 horas por dia fora de casa. Aí eu me identifiquei completamente, né? Ele era muito boêmio. Mas não só boêmio, trabalhador também. Passava muito tempo dentro do transporte público, os trens eram mais lentos, né? E é claro que a boemia também fazia parte disso. Então, assim, ele estava muito tempo fora de casa, conversando com pessoas de círculos completamente diferentes ao longo do dia, e foi com isso que eu me identifiquei. Porque a vida da gente é um pouco assim, né? A gente que é da Baixada Fluminense e precisa estar circulando, às vezes a gente passa muito mais tempo fora de casa do que em casa, incluindo a questão do transporte. E é no transporte público, às vezes, que a gente tem um tempo de dar uma descansadinha e escutar essas histórias. Foi aí que eu me identifiquei com o Lima Barreto. E é claro que o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim do Policarpo Quaresma, os contos que ele fez, eu tenho um livro de contos reunidos do Lima, né, me influenciaram muito, mas muito mais uma identificação com o estilo de vida do escritor, que precisa escrever nos intervalos dessa correria que é a vida. Ele era funcionário público. O Lima Barreto. Inclusive, esses escrivões dizem que é uma espécie de biografia, né? O personagem é muito identificado com a própria biografia Eu já ouvi críticos falando a respeito disso, né? O Escrivão Isaías Caminho é uma espécie de alter ego do Lima Barreto, né? E agora o Lima Barreto tinha essa vida, mas ele também, essa vida boêmia, essa vida muito sociável, né? Mas ele também, como você deve saber, ele pagou um elevado tributo, né, para a pobreza e para o racismo, né? Ele foi muito discriminado e as pessoas simplesmente, a crítica da época não aceitava que um homem como aquele mulato escrevia aqueles livros fantásticos. De alguma forma, isso te tocou também, te fez gostar ainda mais do Lima, não sei. No sentido de que ele rompeu isso, ou pelo menos tentou, né? Sim, agora não tem como eu me identificar com isso, que eu não sou mineiro, né? Então eu me identifico com a questão periférica, com a questão de rua, com a questão de circulação, né? A minha pele não me impede de chegar em lugares, embora a nossa localização territorial, sim, atrapalha, mas ele era eu nem sei o que é isso que ele viveu. Ele era suburbano, né? Ele era suburbano e, na época, o centro do Rio e aquela região ali de Flamengo e Botafogo que eram o centro mesmo do Rio de Janeiro, onde morava a elite carioca. E, assim, qual é o livro que você mais gosta dele?
Recordações. Recordações do escrivão Isaías Caminha, Era né? um homem do interior que ia trabalhar no centro e que sofria todos os preconceitos possíveis. Eu me lembro que eu fazia as minhas provas em Miguel Pereira, que é a região serrana do Rio, né? E esse livro ia me acompanhando nas subidas e descidas de serra. Sim. E qual o livro de contos dele? Tem algum conto que você leu e te marcou bastante? Então, eu tenho um livro lá de contos reunidos dele, né? Mas o conto tem uma questão. Eu tenho a impressão que a gente não lê o conto, a gente lê o contista. Tem um certo ar de repetição, né? Nos contistas, assim, mais ou menos a gente fica repetindo a mesma história, né? O Moacir Scliar dizia isso, né? Os contos são variações da mesma história. Não que eu tenha visto isso no Lima, né? Eu percebo isso nos contistas. Aí eu posso estar até sendo aqui leviano em dizer que ele é repetitivo. Não vou dizer isso, porque eu li pouco. Como eu te falei, eu me identifiquei muito mais com o Lima pela questão do fazer literário. Dentro dessa correria que é a vida, onde você encontra horário para escrever. Né? Foi nesse sentido, assim. Longe de mim querer fazer uma crítica literária. Mas em relação à obra dele, o que te influenciou mais ali na estrutura da obra dele? Como é que ela também te influenciou na hora de você formar os contos, elaborar os contos, ou é uma coisa aleatória? Felipe, sabe o que eu acho que um escritor causa no outro? Um escritor causa no outro o desejo de escrever também. E o Lima causou isso em mim, a vontade. Eu li os livros do Lima e aquilo me fez querer escrever também. Eu me identifiquei com ele e quis fazer como ele fazia, dentro das minhas referências, dentro da minha realidade, né? Que tem semelhanças e diferenças em relação a dele. Mas é isso, assim, nada muito específico, mas há um mistério quando você lê alguém e você sente um imenso desejo de escrever também. O Lima me causou isso. Eu acho que no fundo, nós escritores temos esse papel de transmitir esse desejo para frente. Entendi. Boa resposta, gostei muito. Gostei muito também da conversa também que nós tivemos aqui sobre esse escritor, sobre sua carreira literária. E estou bastante feliz de você ter aceitado de comparecer aqui no nosso programa. Fiquei muito satisfeito com a nossa conversa. Espero que você tenha gostado. Obrigado. E, se for até possível, quem sabe você não volta. E vamos aqui também trocar algumas obras, tá bom? Isso é o mais legal do programa, é isso. Você comprar ou trocar livros com o autor que a gente recebe. Valeu? Obrigado aí, cara. Obrigado mesmo. Felipe.